O tema de hoje, gente, vamos ver quais serão as abordagens, né? Aliás, ontem, falando em abordagem, eu fiz um papo aqui com vocês, onde eu questionei qual seria o comportamento do Jornal Nacional em relação ao atrito, ao confronto que houve entre o que Lula disse e que Trump disse. E eles foram absolutamente jornalísticos, mas colocaram esse tema, que era um tema muito importante, lá como o 10º assunto do Jornal Nacional. Comunicação popular, eu estou falando disso aqui, ó. Nós temos que tratar todos os dias disso aqui, ó. Fazer essa análise da mídia, grande mídia, e dizer aonde que eles vão tentando manipular, né? Colocar este fato Lula e Trump como o último do telejornal é uma estratégia de comunicação. Nós, na Voz Trabalhadora, colocamos como ponto 1 dos boletins de ontem e do de hoje, durante o dia. O ponto 1 foi Lula e Trump, né? As afirmações do Lula na sua coletiva, né? Isso é comunicação popular. E agora estamos trazendo de novo aqui, ó. Estamos começando o programa de novo com essa questão que eu acho que é fundamental, né? Pessoal, vamos chegar, vamos deixar a curtida, tá? Celso Schmidt está aqui, Regina Alves, o Adão, o Anderson Silva, Renato Pereira, Vera Lúcia, Gleide Lourenço, a Regina já chegou deixando um pingo aqui, ó, quem puder deixar pingos aí, importante. O QR Code do Pix está lá no canto da tela, ó. Então vamos chegar aqui, ó, pacotinho aquele, ó, curtida, pacotinho essencial, curte e diga no chat de que cidade está assistindo, ó. Isso aqui já é um grande pacote. Era para ser mais enfatizado, porque nós estamos ali diante de uma situação da defesa da soberania do nosso país, porque um presidente de outro país atacou o nosso sistema eleitoral, atacou a nossa integridade política, a nossa justiça, enfim. E disse, olha, nós também podemos jogar muito duros e tal. Fez uma confusão, uma miscelânea total, e o Lula deu uma sapatada muito grande, dizendo, olha, que não se meta nas eleições aqui no Brasil. Claro que ele não está fazendo nenhum tipo de ameaça bélica, mas ele está fazendo ameaça moral, ou está afirmando uma posição moral. E isso tem um peso muito grande, né, gente? Não é qualquer coisa, não. Mas aí o telejornal tira esse assunto de destaque, porque quando enfatiza isso, mostra a diferença abissal que tem entre a postura do presidente Lula e a postura desses entreguistas, esses traidores da pátria do clã Bolsonaro, que são funcionais para esse modelo econômico todo que a gente tem e que sangra tantas vezes as veias do povo brasileiro, né? Então, hoje, eles estão respirando um pouquinho, achando, olha, estão festejando a Polícia Federal, hein? Olha, mas, gente, pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Então, hoje, o senador Jacques Wagner está no olho de um furacão, mas o furacão pode se alastrar, né? E aí, o que essas pessoas vão dizer, né? O engraçado é a vigarice que a gente vai comentar aqui na sequência. Polícia Federal apreende $55 mil e 33 mil euros em endereços de Jacques Wagner no Distrito Federal e na Bahia. Olha só, o Jacques Wagner, ele deveria ter chamado a coletiva, deveria ter tomado atitudes que nós, do campo progressista, esperamos que as pessoas tomem quando tem algum tipo de suspeição sobre ele. Tudo bem, ele alega que é inocente, que não tem nada, que está tudo certinho, que nunca fez nenhuma besteira, enfim. Então, a primeira coisa que nós gostaríamos, que nós achamos que é ético para ser feito, primeira coisa é ele se afastar, pedir a saída da liderança do governo no Senado Federal, convocar uma coletiva e explicar tudo aquilo que for levantado, tudo aquilo que estiver sendo colocado em dúvida em relação à integridade dele, né? Agora, sobre essa grana... Vou assinar 100% aqui com o professor José, né? Tem que se afastar e explicar, se defender, mas se afastar para não prejudicar o governo, né? Eu já trago o professor José, porque eu sei que é uma análise sempre pertinente, né? Já vi declarações, pelo menos alguns jornais estão publicando, que ele disse, olha, essa grana é proveniente das diárias que nós, senadores, recebemos quando viajamos para fora do Brasil. As diárias são feitas em dólares ou em euros. E ele foi guardando, desde 2019, essa grana, né? Enfim, mas santa ingenuidade, Batman. Um senador da República ficar com essa dinheirama em casa, gente, não dá. Se for uma coisa absolutamente honesta, é no mínimo uma coisa infantil, né? Ele deu uma sostenizada, e o Sóstenes Cavalcante também entrou com o dinheiro que estava no meu apartamento, eu esqueci, estava num saco lá o dinheiro, enfim.
Então não dá. Se a gente mete o malho num aqui, não dá para a gente chegar e dizer assim, olha, não, aqui está legal, aqui está bem explicado. Então, quando não se tem muitas explicações, o homem público correto ele tem que se afastar, né? Até para preservar o presidente da República, preservar o governo, preservar a bancada, né? Olha, gente, olha, estão me acusando dessa história aqui, isso tudo é mentira, mas eu não vou criar nenhum problema, vou me afastar, vou passar o bastão e vou ficar do lado de fora aqui, me defendendo e combatendo essa gente insana, porque eu não tenho medo de nada. Bom, foi a mesma coisa que a gente defendeu no caso do Silvio Almeida, né, pessoal? Foi positivo, afastou ali rapidamente, não que tenha culpa do Silvio Almeida, sabe? O Silvio Almeida tem que se defender, tem que ter o devido processo legal, né? Mas não fica no governo, porque aí tu atrai para o governo a questão toda, né? Os ataques todos, né? Então é importante que o Jacques Wagner saia da liderança do governo no Senado. Já seria uma atitude completamente diferente desses criminosos todos ligados ao clã Bolsonaro, que são acusados o tempo todo, tem uma série de situações, tem gravação, tem vídeo, tem documento, tem dinheiro, tem depósito, e eles fingem que não aconteceu nada, como essa figura do Flávio Rachadinha. Amanhã tem pesquisa do Datafolha. Vamos ver se a pesquisa está rodando ontem e hoje os pesquisadores estão nas ruas. Vamos ver o que vai acontecer. O Lula já tem mostrado que a candidatura dele está num viés de crescimento. E a do Flávio Rachadinha está num viés de descrédito, né? Descendo ali a ladeira, né? A descendente. E aí é o seguinte, tentando tirar o foco de todo momento das coisas, dos crimes do clã, hoje o Flávio Rachadinha lançou um evento chamado Vem com Fé. Ele que finge que é evangélico, um picareta da fé. Olha que picaretas, gente. Olha que picaretas isso aqui. Celso, Maurício Rorato, turma boa aí, ó. Olha que picaretas. Aliás, tem uma situação envolvendo picaretagem da fé aí que vai ficar ruim para ele. Vamos ver se o senhor Malafaia vai manter o que eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, então ele chamou lá o Sérgio Moro para falar não de fé, mas para falar das propostas com a questão da segurança pública no Brasil. E aí foi um negócio impressionante, né? Porque ele veio com coisas, né? Do tipo, né? Vamos ver 4. Que mais presídios e menos bandidos soltos. O Brasil terá 5 novos presídios de segurança máxima, um modelo adotado por El Salvador. E sabe o que é incrível? É que o vigarista, ele fala como se eles nunca tivessem ficado no poder. O pai ficou 4 anos no poder. Qual foi a unidade prisional que ele criou? Nenhuma. A única coisa que ele fez em relação à segurança pública foi dar mais armas para esse pessoal de CAC. A maior parte vigarista e picareta também, que se apoderou de armas e acabou fazendo que muitas armas chegassem nas mãos de criminosos. E aí tem várias propostas aí que eu vou analisar rapidamente com vocês, que são todas um movimento do engodo, porque nenhuma tem algum tipo de eficácia. E a maior parte não tem nada a ver com o Poder Executivo. É o cara dizendo que quer ser presidente da República para fazer uma coisa que ele não tem competência para fazer, ou seja, um estelionato eleitoral descarado, já feito com antecedência. Antes da vítima cair no golpe, o estelionato já está comprovado ali, né? E aí ele chamou o Sérgio Moro, aquele que disse que saiu do governo Bolsonaro porque o Bolsonaro estava mexendo na Polícia Federal, no Ministério, para proteger o filho bandido. Era isso que estava assim, de uma forma bem clara, desenhada. E hoje ele está agarrado com bandido. Mas é o seguinte, olha, muita gente tem levantado questões sobre a escolaridade do senhor Sérgio Moro, né? E o fato dele, do concurso público que ele prestou, ter sido um concurso aí que não teve nenhum tipo de problema, porque a competência jurídica dele, as coisas que ele fala sobre o direito e os erros que ele comete em relação a norma culta da nossa língua, né? Claro, ninguém é obrigado a ter um vocabulário muito grande, um vernáculo, né? Saber Camões de cor, enfim, Guimarães Rosa, mas o Moro está se convertendo numa espécie de Guimarães Rosa, um criador de neologismo, de novas palavras, né? O Guimarães Rosa de um grande pomar da insanidade da extrema-direita. E aí hoje, ele dando a palestra, ele já falou coisas incríveis, né? A mais clássica é aquela que você já conhece, né? A conja
Mas recentemente lá no Congresso Nacional ele falou que tinha as pessoas que depredaram, quer dizer, foi muita predra, né? Muita coisa, assim, deve ter esse negócio pavoroso. E que na vida política a gente tem que deixar as nossas rugas de lado, né? Então é um negócio impressionante. Então deve ser uma coisa assim, só um embate geriátrico, todo mundo com rugas e não as rusgas, né? E agora, ao invés de falar assim, isso foi feito, isso aí foi para eu chegar no lugar, né? Ele já cometeu um outro erro, falou, não, isso foi para mim chegar. Um negócio assim meio muito doido. Mas hoje, nessa história aqui, ele inventou mais uma, né? A palavra aqui, ó, prestem atenção aqui, que está incrível. É o nosso Camões, né? Aqui, dando aulas aqui sobre o que nós temos que ter atenção no nosso país. Vamos lá. Direção contrária. E o mundo do crime, Flávio, ele percebe isso. Quando ele percebe que tem um governo que é frouxo, que é um governo que é conivente, que ele é neliente com a criminalidade. Há um governo que é neliente. Gente, o que será um governo neliente? Neliente, é o conja, né? É leniente, rapaz. Por favor, dê uma pesquisada no Google aí, tá, meu amigo? Mande aí manda aqui para o nosso portal, tá? O que ele quis dizer? Um governo neliente, né? Então, neliente ficou complicado aí, né? Só vou dizer uma coisa, professor José. Mais leniente do que o governo Bolsonaro, no qual este cidadão que está falando era ministro da Justiça, não existiu na história do Brasil. Na realidade, ele vai avançar. Então, o primeiro ponto é mudar essa maré. E aí precisa realmente ter propostas duras. Dizem que penas mais altas não funcionam. É mentira. Pergunta para um criminoso se uma pena de prisão perpétua, uma pena de 40 anos de prisão, mas 40 anos de prisão de verdade e não a fantasia da progressão de regime, se não fazem diferença na hora. Olha só, o Moro, desculpem aqui, tá, gente? Ele é um imbecil jurídico, tá? Ele fala coisas que não tem... Ele não sabe o que ele está falando. Ele joga para a torcida, né? Mas aí... Por que eu estou dizendo isso? Porque, gente, o criminoso não leva em consideração o volume de pena. O criminoso, quando ele transgride, ele tem a certeza que ele não será apanhado. Porque se ele tiver a certeza absoluta que ele será apanhado, aí que ele não comete o crime. Mas ele não leva em consideração se vai ter agravantes, se vai ter atenuantes, se a pena tem 30, 40 anos. É assim no Brasil, é assim em toda parte do mundo. São questões antecedentes sobre a prática do crime que justificam, que explicam por que uma pessoa comete o crime e outra pessoa não comete crime. Mas é uma coisa muito simplória que o cônjuge, o marido da cônjuge, tenta... O que depreda a língua portuguesa, que é com muita neliência, é que é capaz de fazer essas coisas, né? Então, aí a proposta do Flávio Bolsonaro, Brasil sem medo. Flávio Bolsonaro apresenta 12 propostas na área da segurança. Gente... Brasil sem medo, gente. A Lucia aqui, ó, olho sujo falando do mal lavado, né? Olho sujo falando do mal lavado. E, aliás, assim, né, sobre o programa que o Rachadinha apresentou, né, o seu possível programa de governo, né, a maior parte do que está ali no programa dele é o que o Lula fez nos últimos 3 anos. Então, assim, é de uma cara de pau essa gente. Né? Só mentira, só engodo. Eu vou pegar o título aqui. Terrorista vai ser tratado como terrorista. Enfim, o que o governo federal pode fazer? A competência para cuidar de segurança pública em larga escala... Edu Mangbit dizendo aqui que quer o seu penduricalho, ó. Essa é boa, né? É do governo. Não, essa questão deles também, ó. Terrorista vai ser tratado como terrorista. Como ninguém está fazendo mais combate ao crime organizado que o governo Lula, tá, gente? Essa é a primeira questão. A questão do Banco Master e APF do governo Lula, a questão da carbono oculto, pegando as raízes do PCC, da lavagem de dinheiro do PCC junto com a Faria Lima, isso é crime organizado. É o governo Lula que está combatendo o crime organizado, né? Governo, ou dos governos estaduais, com as polícias militares e as polícias civis. Ao governo federal compete ali a administração da Polícia Federal, que tem atividades muito específicas. Mas aí o cara vai falando essas coisas, né?
crime do menor não é menor. Olha só, não é o presidente da República que cuida de minoridade penal, isso é do Congresso Nacional. Tropas de elite nas fronteiras. Tudo isso que ele está falando, por que o pai não fez isso, gente? Ele joga com a ideia que no Brasil todo mundo sofre de amnésia ou de imbecilidade. Mais presídios, menos bandidos soltos. Quantos presídios o pai fez? Por que não fez presídio? Cortar o mal pela raiz. Vou usar a força da presidência da República e a minha experiência como senador da República para aprovar e implementar a castração química de criminosos que abusam de mulheres e crianças. O que tem a ver isso com o presidente da República, gente? É muita vigarice, é muita cara de pau. Demais. Tolerância zero para o feminicídio. Pois é, o Lula está fazendo o que ele pode também para combater o feminicídio. Agora, o Flávio Bolsonaro está dizendo isso, que ele está perdendo voto entre as mulheres, que as mulheres percebem que ele é um vigarista. Simples assim. Isso, é um baita de um vigarista. E é o que eu acabei de falar. O que está nesse programa dele é tudo que o governo Lula está fazendo nos últimos 3 anos. Então, é um picareta, vigarista, mentiroso da pior qualidade. Acabar com a cocaína made in Brasil. Menos verbo, mais verba. O governo vai dobrar investimento. Luz, câmera, prisão. Auxílio às famílias das vítimas. Sem desconto para a barbárie. Quem não quer entrar na linha vai ser desligado da sociedade. Aí, enfim, previu ali, pregou, né, a morte de qualquer pessoa que se confronte com o Estado. Né? É isso que ficou. Mas é o seguinte, aí o senhor Malafaia, hoje está na fórum aqui, abandona Flávio, não, passo a mão na cabeça de corrupto de direito. Vamos ver aqui o trechinho da fala do Mala? Vamos ver aqui. Fala, Mala. Não teve conversa partidária, não teve conversa com ninguém. O Flávio chegou e disse, meu pai falou que eu sou candidato. Então, o corrupto da direita, a gente passa a mão na cabeça. E o corrupto da esquerda, a gente arrebenta. Que tipo de cara tem um nome? Não faz não, porque aí a gente vai fortalecer. Como é que é? Não, eu sempre fui muito chegado a Bolsonaro e a Michele. Aos filhos, não. Então tá pronto, então tá aí. O filho corrupto, né? Dá-lhe, Malafaia. Não precisava virar público, que o senhor está devendo, né, senhor Mala? O senhor disse que ia se pronunciar melhor sobre esse encontro do Flávio Rachadinha com o Vorcaro, né? A ladroagem com o batedor de carteira, dono de loja de chocolate. A gente tem que ser direto, né? Não dá para aliviar, não, né? Gente, eu fico por aqui. Dá-lhe Mala, dá-lhe Malafaia. Professor José Fernandes, beijo grande, professor José Fernandes. Estará domingo aqui em Mohamed Ali, hein? Domingo ao vivo, professor José Fernandes, que é pré-candidato a deputado, e estará aqui com Mohamed Ali na domingueira da Voz Trabalhadora, ó, domingo às 20 horas, professor José Fernandes aqui na Voz Trabalhadora. Flávio Master é dos piores, diz a Maria Ivone Gomes. Ó. A Lucy tem que prender esses dois Rachadinha e Marreco que pertencem à quadrilha bolsonarista. O cara chega ao Senado da República para conseguir ingresso show grátis. É ser muito pobre de espírito, diz o nosso camarada Edson Luiz. Ó. Celso, ainda verei o Moro no lugar que ele merece. É incrível, né? Alô, Paulo Gonet, que dê a denúncia contra Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e os lavajatistas. O relatório do ministro Luiz Felipe Salomão, do CNJ, está na sua prateleira aí, senhor Paulo Gonet. Passou da hora de oferecer a denúncia contra esses lavajatistas que tanto mal fizeram ao Brasil, né? Está faltando cadeia para Lava Jato, Marreco de Maringá, Ana Maria Carvalho. Ó. Paulo Gonet, faça alguma coisa, né? Faça alguma coisa. Malafaia é cheque, diz o Celso Munhoz Schmidt. Professor José Fernandes é ótimo, realmente. Ó. Domingueira, 20 horas, tá, Luci? Professor José Fernandes aqui.